ele já viu um time nesse jogo contra o Coritiba, que nesse momento que começa o campeonato, é um dos piores times da Série A. Talvez não em valores individuais, fez muitas contratações, mas no que apresenta em campo. O Coritiba foi eliminado precocemente do campeonato estadual, do campeonato paranaense, não chegou à fase decisiva, a decisão. A torcida está bem incomodada, vem reclamando bastante do desempenho. E foi um time que ofereceu muito pouca resistência. O Ayrton Lucas fez um gol logo no começo. Depois o Flamengo ampliou no segundo tempo com o Gabigol voltando a marcar depois de 10 jogos, num pênalti sofrido pelo Gerson. E o Pedro, que estranhamente ficou no banco de reservas, não achei nada convincente a explicação do técnico interino Mário Jorge para deixá-lo de fora. Nos poucos minutos nos quais esteve em campo, deixou sua marca e ainda teve a presença de Bruno Henrique reaparecendo. Para mim, o melhor em campo foi o Matheus França. Esse jogador vai jogar com o São Paulo provavelmente porque ele tem habilidade, força, decide, dá passe para gol, é jovem, muita intensidade, esse cara vai jogar. Cebolinha, eu acho que pode jogar, mas vai passar por ajustes ali para que ele coloque o Cebolinha para jogar, vai ter que ser um pouco mais eficiente, mais eficaz na pressão pós-perda, na pressão na saída de bola e na definição das jogadas. A gente vai ver um Cebolinha com mais dinâmico, eu imagino, se ele conseguir executar o que imagino, vai ser a ele pedido pelo técnico. Com relação ao Pedro e Gabigol, eu acho que aí, olha, difícil imaginar os dois juntos, hein, em todos os jogos. Talvez no começo, para tentar evitar aí maiores complicações. É um jogo contra uma equipe frágil, mais fraca do grupo da Libertadores, ao que tudo indica. No final de semana aí sim tem o Internacional, já muda de figura, jogo fora de casa. Mas não sei se Pedro e Gabigol vão jogar sempre juntos, não. É isso aí. Porque eu imagino o Sampaoli montando o time da maneira que ele acha que tem que ser. Os jogadores veteranos com menor intensidade vão ter muito mais dificuldade para jogar. Pode ser sim que ele jogue no sistema com 3 zagueiros. É muito possível que ele faça isso. Mas talvez ele varie, não jogue sempre com 3 zagueiros. Como até o próprio Vitor Pereira chegou a falar numa das suas últimas coletivas, que não ia jogar sempre com 3 zagueiros, poderia mudar, poderia variar no transcorrer de um trabalho que acabou não tendo sequência com a sua demissão. Mas agora começa a história, né? E para ter paz, evidentemente, ele vai ter que vencer jogos. Se tiver dificuldades e derrotas e empates com times mais fracos, e enfim, a pressão vai ser de novo muito grande, mesmo o Jorge Jesus tendo um compromisso lá com o Fenerbahçe. E se daqui a 2 meses, aproximadamente, um pouco menos talvez, quando terminar o compromisso de Jorge Jesus com o time turco, se ele não renovar o contrato, aí fica pior ainda, porque a cada jogo o São Paulo vai ter que fazer o time jogar bem e vencer para que ele não tenha a apurrinhação daqueles que querem que o Flamengo fique à mercê do técnico português. Era para ser uma página virada, mas é difícil de virá-la, a única maneira é o time vencendo. É o time conseguindo os resultados. Então o São Paulo vai ter que fazer um trabalho diferente. Ele vai ter que chegar, pôr o time para jogar, buscar resultado, colocar suas digitais no trabalho, tudo ao mesmo tempo. Não há condições de... A pré-temporada, isso tudo já passou. Agora é a parte que importa na temporada e ele vai estar sempre sob pressão como qualquer um outro. Agora, a vantagem que ele tem em relação a outros técnicos que eventualmente vêm de fora é que ele já conhece bem o ambiente. Ele já está no seu 3º clube no Brasil. Conhece bem o Flamengo, já jogou contra o Flamengo outras vezes. Aliás, derrotou o Flamengo já por 4-0 3 vezes. Uma com a Universidade do Chile, uma com o Santos, outra com o Atlético Mineiro. E sendo que a do Atlético Mineiro foi aquela que derrubou o técnico Domenico Torrente, gerou a sua demissão. Então é um técnico que vai colocar suas digitais, não vai, imagino eu, se basear nos trabalhos anteriores para tomar suas decisões. Talvez ele preserve alguns elementos do trabalho do Vitor Pereira dentro de um plano de jogo, por semelhanças, por urgência na colocação do time em campo sem ter muito tempo para poder trabalhar de uma forma mais aprofundada. Então pode até acontecer, mas a tendência é que ele realmente faça o seu trabalho ao seu estilo, mexendo na equipe, mudando a forma de jogar, alterando o comportamento dos jogadores, mudando os jogadores de posição. Muito curioso para ver como é que ele vai aproveitar o Gerson, que jogou com ele muito bem no Olympique de Marseille, inclusive mais avançado. Vai utilizar o Gerson de que maneira? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. O trabalho dos laterais, o Wesley vai ganhar vantagem em cima do Varela, fez um bom jogo contra o Coritiba, muito jovem, né? Vamos ver, o Mateuzinho está se recuperando de uma contusão, de uma fratura. Ayrton Lucas nem se fala, titular absoluto, o jogador fez outro gol e jogando muito bem, muita força para marcar, para apoiar, para defender, finaliza bem, dá passe para gol, o jogador que já tomou conta daquele pedaço, mas outros aí vão estar brigando por posição. Arrascaeta, sem previsão de volta, mas quando reaparecer, vai ser outra peça ali que vai ter que ser encaixada nesse quebra-cabeças do técnico Jorge Sampaoli. Mas a partir de agora a gente começa a ver o que pode vir a acontecer, de que maneira as coisas vão se desenvolver,
trabalho de um técnico que é comprovadamente bom, mas ao mesmo tempo tem aquele pacote de Sampaoli. É um cara irascível, um cara inquieto, a gente não sabe também como é que vai ser a relação dele com os jogadores que já estão encastelados ali há muito tempo e não dá para confiar em respaldo da diretoria, porque na hora que a coisa aperta sempre é o técnico que acaba pagando o pato. Dificilmente os jogadores, quando eu falo de jogadores, não significa ter que mandar embora o elenco inteiro, significa eventualmente você colocar as coisas às claras para alguns atletas que eventualmente estejam resistindo àquilo que o técnico quer fazer. Quando você contrata um treinador, você tem que dar respaldo para ele fazer seu trabalho. Se você coloca um treinador, seja ele brasileiro ou de outra nacionalidade, ele quando começa a fazer o trabalho tem que ficar se adequando eternamente àqueles caprichos de atletas de futebol, realmente a coisa nunca vai funcionar. Então o Flamengo vive mais uma vez esse momento, há uma perspectiva até positiva, mas muitas dúvidas sobre como será o trabalho do Sampaoli, especialmente porque ele, ao contrário do Santos, por exemplo, não está pegando o início de temporada no Atlético Mineiro, ele está pegando a temporada começando a parte realmente importante. E também importante foi a vitória nessas circunstâncias para o Flamengo, porque enfrentando o Coritiba em casa, perdendo pontos de cara, seria muito ruim para a sequência do campeonato, sob vários aspectos. O time venceu bem, venceu até por uma boa margem de gols e competiu, coisa que a gente não viu contra o Maringá, contra o Fluminense e no segundo tempo contra o Alcas na Libertadores. Foram 2 jogos e meio em que o time do Flamengo não disputou, não competiu. E dessa vez, em que pese aí o adversário frágil, o Coritiba não foi um bom adversário, não foi um adversário desafiador, o time rubro-negro jogou futebol, buscou jogar futebol, embora muito longe do que tem que ser, claro, mas o bastante para vencer até com uma certa tranquilidade. Vejamos como será a história de Sampaoli no Flamengo, essa trajetória que começa a ser escrita a partir dessa segunda-feira.